Boa noite a todos. Vamos iniciar mais um estudo, pedindo a Deus, a Jesus, aos companheiros espirituais que nos acompanham, para que a gente entenda um pouco mais acerca do tema que nós vamos estudar. O tema é Bem-aventurados os aflitos, porque a gente pensou na necessidade que a gente tem de estar hoje compreendendo essa questão da aflição. Ele está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, que é um capítulo que vale a pena a gente ir lá estudar na íntegra, para que a gente possa entender melhor esta questão. E quando a gente vai lá no dicionário pesquisar, a gente encontra que a aflição é agonia, atribulação, angústia, sofrimento, e ela gera uma tristeza, uma mágoa, pesar, dor, preocupação, inquietação, tormento, padecimento e tortura. Então, é coisa que nos incomoda, no dia a dia. Então, achei interessante que um dito da equipe da FEB diz o seguinte: frequentemente, a aflição é nossa própria ansiedade, respeitável, mas inútil, projetada no futuro, mentalizando ocorrências menos felizes, que em muitos casos não se verificam, como supomos, e por vezes nem chegam a surgir. Então, quer dizer, muitas das vezes a gente se preocupa, que já não é o interessante, que preocupar é ocupar com a coisa antes que ela ocorra, e muitas das vezes isso nem vai se concretizar. Então, por isso que é importante a gente estar pensando bem o que a gente traz em termos de estar pensando no nosso dia a dia. E quando a gente pensa aventurança, é uma coisa que se refere ao processo de busca da harmonização, que, para ser adquirida, traz essas tribulações, até que a gente consiga alcançar aquilo que a gente almeja. A gente passa por situações até concretizar aquilo. Se a gente pensar numa coisa simples, quando a gente era bebê, estava começando a conquista lá de andar sozinho, a gente passou por uma série de apertos, até a gente dar conta. E tudo que a gente imagina na vida é assim, A gente vai tentando adquirir, e nesse processo de adquirir existe um envolvimento que muitas das vezes traz uma dor. A gente pensar também na questão da humanidade, Quando não existia o fogo, e ficava lá batendo a pedrinha na outra, se não fosse o desconforto, o incômodo que aquilo traria, talvez até hoje a gente não teria, descoberto as várias formas de produzir esse fogo. Então, a gente precisa entender que nós já sabemos que Deus é suprema justiça, bondade e sabedoria. Sendo justo, nós vamos entender que existe uma justiça nessas aflições. O que quer dizer que a aflição que eu experimento era para eu mesmo experimentar. Porque fui eu mesmo que busquei alguma coisa que hoje vem dessa forma. E a necessidade da gente prestar muita atenção é nisso, Porque sempre que eu decido, o maior absurdo que for, que eu decido realizar, eu penso que eu estou correto. Então, por isso que é importante muito orar, vigiar, pedir as orientações antes da gente tomar as nossas decisões. Porque uma vez tomada, haverá a devida consequência. A semeadura é livre, mas a colheita virá de acordo com aquilo que eu semeei. E muita coisa que eu estou recolhendo hoje, certamente fui eu que plantei. Então, quando a gente pede para ir lá e estudar o capítulo, eu tenho um item certinho falando sobre essa justiça das aflições. Por que isso é importante? Para que eu não fique jogando a culpa do que me acontece no outro e até em Deus, que a gente fala, a culpa é de Deus. Como a dizer que eu só sou a vítima. E muitas das vezes, quando a gente avalia, eu sou bem o algoz, Sou aquele que causou a situação. Então, é necessária essa avaliação
diariamente, né, minuto a minuto, para que a gente possa entender por que as coisas me acontecem. E a gente vai verificar também que nós estamos num planeta de expiações e provas, que nesse momento está passando, né, por uma transição, né, séria, sofrida, né? A gente está vivenciando uma série de perdas, né, que para nós são perdas materiais, mas que também tem a sua necessidade de ocorrer, né? E nesse capítulo a gente vai verificar por que eu não sei o que é que eu estou resgatando. Porque eu esqueço o passado, é para o meu próprio bem. Já imaginou, às vezes, uma coisa simples, né, que a gente sempre bate nisso. Se eu não esquecesse, aí reencarnei, olho para o meu filho e vejo nele concretamente um algoz que eu tive no passado. Ou o contrário, alguém que eu tenha prejudicado muito. Eu estou ouvindo, né, rádios novelas, eu amo. Né? O pessoal fala, nossa, mas isso é tão passado, mas eu gosto. E uso até para sair caminhando, né? Eu vou ouvindo os áudios e prestando atenção, sofrendo com as histórias, me envolvo muito, me vejo em várias situações. Então, assim, o último que eu assisti, que eu ouvi, Sexo e Destino, deixa claro para a gente onde é que aquele grupo de espíritos se comprometeu, né? Como que as escolhas que eles fizeram em determinado momento trazem hoje consequências muito sérias e muito graves. Mas mesmo assim, é muito interessante a gente saber, por mais que eu tenha errado, eu terei a minha chance de redenção, né? Mas quanto mais rápido eu perceber isso e começar o caminho de redescoberta, de fazer da melhor forma possível, mais rapidamente eu estarei resgatando, né, por assim dizer. Porque o que vai acontecer muito é um processo de reeducação, mas não é Deus que vai apontar as minhas falhas, é a própria consciência que registrou e quando chega a hora, ela quer, né, se acertar com essa lei divina. Nesse mesmo livro, tem um obsessor, né, que no início do trabalho é um obsessor ferrenho desse grupo, e a partir do momento que ele vai convivendo com o irmão Félix, né, que era o orientador que André Luiz estava ouvindo, né, participando com ele, ele vai se amenizando, vai serenando o coração e de obsessor ele passa a um protetor daquela equipe, daquele grupo familiar. Então, mostra novamente a importância que tem da gente fazer o bem, mesmo que a gente perceba que aquela pessoa está equivocada. A minha atitude correta pode ser o que ela precisa para repensar seu caminho, para refazer sua jornada e se tornar realmente um espírito do bem. Né? Porque a maioria das vezes a gente age, não é porque é tão ruim, mas é por ignorância das questões. Então, quando a gente pensa nas causas das nossas aflições, elas podem ser causas atuais, né? Porque eu estou aqui agora, no presente, fazendo escolhas que não são as melhores. E por causa disso, eu recebo dor, sofrimento, inquietação, que eu não precisaria estar tendo. Né? Quando a gente pensa coisas simples, né? Se eu estou agora doente e eu vou parar e prestar atenção na minha alimentação, com certeza eu descuidei dela. E principalmente quando a gente vai chegando à terceira idade, começa a chegar, né, as dificuldades, e a gente vai verificar, o médico começa a fazer restrição alimentar, isso não pode, senão a glicose vai para tanto, isso não pode. Então, se desde cedo a gente já tivesse prestado atenção àquilo que a gente sempre ouviu, a gente hoje talvez não estivesse vivenciando esta dor e essa dificuldade. Então é uma coisa que aconteceu agora, que eu fiz escolhas não bacanas nessa existência e por causa disso eu experimento. Um filho, né, que adentra para o caminho do vício, nem sempre ele trouxe isso do passado, mas às vezes aqui
eu não orientei da forma como precisava, e sendo um espírito que precisava de um pulso mais forte, hoje ele, né, usou dessa liberdade excessiva e seguiu um caminho adequado. Quando a gente pensa também no sofrimento que causa às vezes um parente que desentende com a gente, se a gente começa a pensar que muitas das vezes eu também sou o causador das situações conflitantes, será que eu não conseguiria amenizar pelo menos aquela sensação? Então cabe a cada um de nós fazer, né, esse exercício de estar analisando, verificando se o que eu estou sentindo hoje é por causa de escolhas que eu estou fazendo errado agora, e se eu posso refazer, né, essa rota. E muitas das vezes, se eu continuar fazendo coisas inadequadas agora, mais lá na frente eu vou colher, foi isso aí. E é muito interessante que quando eu tomo consciência, seja em que altura for da existência, eu posso refazer esse caminho, né? Na frase Chico Xavier fala isso, não dá para você apagar o que já fez, né? Mas a partir do momento que você toma consciência, dá para você começar e chegar a um fim mais sensato, né? Então, o que eu faço hoje, analisando, vamos lembrar Santo Agostinho, né? Todos os dias, analisar o que foi o seu dia, né? Porque a gente tem muita mania de olhar para o companheiro e ver que ele errou. Não, mas eu sou aquela pessoa que vai olhar para mim, porque a gente foge muito da gente, vou olhar para mim e vou tentar ver o que eu faço para melhorar isso aqui que eu sei que não ficou de acordo. E a partir da primeira oportunidade eu já vou refazendo um caminho diferente. E para julgar isso aí é fácil, porque para julgar a gente é muito bonzinho, né? Mas eu jogo aquilo que eu fiz no Ledir e vou analisar. Como que eu analiso se fosse o Ledir que estivesse fazendo isso? Se eu julguei que o Ledir fazendo não foi bacana, eu também fazendo não vai ser. Então assim, e eu começo a verificar que eu preciso fazer de forma diferente. Agindo assim todos os dias, a gente vai evitar que as coisas tomem uma proporção que depois eu não consiga mais voltar atrás. Aí a gente analisou tudo que eu estou vivendo, observei atentamente, eu não estou fazendo nada errado nessa existência. Eu já tive a conclusão de que realmente eu estou fazendo certinho. Tudo que a doutrina me orienta, eu estou tentando fazer. Faço as minhas preces, faço as orações diárias, tento ser tolerante, tento cumprir minha obrigação, mas está dando tudo assim, de forma que não está bacana. Aí a gente pode parar e pensar que a causa dessa aflição esteja numa existência anterior, né? Mas ainda assim, verificando que está numa existência anterior, eu mesmo sou o agente disso aí. Foi por causa de alguma coisa que eu fiz que agora eu estou sentindo os efeitos. Então já cheguei a essa conclusão agora, né? Porque hoje eu estava ouvindo Ricardo Mello, ele falando, é muito perigoso você ir fazendo regressão de memória com quem não entende. Por quê? A maioria das pessoas que fazem regressão de memória só se descobre rei, um imperador poderoso, né? Alguém de alta estirpe. Então assim, nunca descobre-se uma pessoa que equivocou. Eu vou até fazer um depoimento. Quando eu assistia 2000 anos atrás, eu caminho pelo condomínio, às vezes fico despistando que as lágrimas caem, não quero que os outros vejam. Então eu tenho certeza que eu estava lá vivenciando alguma coisa e não fui das pessoas mais sensatas. Eu até me via naquela escrava que traía, 50 anos depois que eu mostrei que conhecia também, eu percebia que eu tinha envolvimento ali, mas dizendo que começou alguma dificuldade ali. E aí, quantos de nós provavelmente vivemos nessa ocasião? Então, o que a gente descobre não é para fazer a gente sofrer, é para a gente ficar mais atento com o que eu faço agora, com o presente, com a consciência que eu tenho, como que eu vou escolher melhor para evitar me comprometer.
E fazendo certinho, eu recebi uma nova oportunidade de estar aqui. Então eu vou usar o presente, agradecendo a Deus a oportunidade, mas estando atento, principalmente aos conselhos que são dados. Porque muitas das vezes a gente recebe, mas não quer ouvir. E depois o sofrimento vem, aí que você fala, nossa, por que eu não ouvi? Tem então uma passagem do Kardec que fala isso. Na maioria das vezes a gente parasse e pensasse, nossa, se eu não tivesse feito aquilo, hoje não seria dessa forma. E é até interessante quando a gente começa a se autoanalisar, que a gente vai ver que lá atrás eu fiz uma escolha que não era muito bacana, vou me perdoar e vou seguir em frente, porque o passado já foi. Né? A gente não pisa nem no mesmo rio 2 vezes, quando eu piso, aquela água já não é a mesma. Então se eu ficar presa ao passado, eu estou buscando para mim depressões e sofrimentos que não vai adiantar. Então é se perdoar, verificar o que tem daqui para frente e fazer essa nova caminhada. Né? Então os exercícios estão aí para a gente fazer. Então a fala de Kardec completa é assim, que todos aqueles que são atingidos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida, interroguem friamente sua consciência, que remontem progressivamente à fonte dos males que os afligem, e verão se o mal, mais frequentemente não podem dizer, se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, eu não estaria em tal situação. Né? Então, se eu avalio todas as minhas atitudes hoje, no presente, e verifico que faço tudo corretamente, vamos lembrar disso aí, e as coisas não estão dando certo, aí eu vou tentar investigar esse passado. Mas eu não posso tomar essa decisão de falar assim, isso é porque na vida passada eu fui assim. Né? Às vezes a gente tem lá uma convivência complicada e a gente fala isso, porque nós somos inimigos do passado. Se a gente foi e hoje teve a oportunidade de estar juntos novamente, é para resolver. Não é para acomodar nisso e ficar justificando que já aconteceu e que vai continuar sendo dessa forma, né? Aí a gente só vai verificar agora alguns fatos, né, que a gente percebe no dia a dia e que geram aflição, sofrimento e muita dor. Muito descontentamento em relação à vida que a gente tem. A gente sempre tem a mania de olhar para o outro e querer a vida dele, né? Mas a gente muitas das vezes não para e pensa qual foi o esforço que a pessoa fez para atingir aquele patamar. E a gente tem mania também de viver como se fôssemos somente um amontoado de matéria. Acabou aqui, tchau. Não é por aí. As evidências mostram que nós somos muito mais do que simples matéria. A matéria é utilizada para a manifestação do espírito que eu sou, que ele precisa da experiência na carne para estar trabalhando esse processo de evolução. A incredulidade, ou a dúvida do que será a nossa vida futura. Né? Se eu não tenho essa concepção de que eu sou o ser imortal. Por que imortal? Porque um dia eu fui criado, eu sou imortal, não eterno. Porque se eu fui criado, eu já não existi de todo sempre. Né? Então, eu sou um ser imortal que tenho essa experiência agora e que isso vai fazer parte do espiritual. Né? Esse espírito que eu estou tendo a condição de manifestar nesse momento. As perdas, né? Principalmente perdas de entes queridos, relacionamentos, trabalhos, posses, poder, isso tudo quando a gente perde, a gente sofre e se aflige. Mas muitas das vezes eu posso avaliar que essa perda fui eu mesmo que busquei. Né? Então é analisar sempre isso aí. Falta de recursos, principalmente quando a gente tem poucos recursos financeiros. Né? Então a gente traz sofrimento, mas o importante seria a gente analisar o que eu tenho, trabalhar tranquilamente. Né? Nós pensamos que a sociedade vai encaminhar-se para isso, né? Que com o trabalho digno você vai conseguir se manter tranquilamente, mas a gente vai conseguir, né, criar isso aí. Se a gente encarar essa existência terrestre como oportunidade de experienciar, aprender,
rever aquilo que não ficou muito bacana, nós vamos evoluir e vamos dar outro significado a essas coisas que hoje nos afligem, né? É muito importante que eu preciso analisar e ver, né, qual a condição que eu tenho de fazer isso de forma diferente. Aí vem a doutrina, né, que é consoladora. Por que a gente fala? Não é a única verdade que existe, mas se a gente está numa casa espírita, nós estamos falando do que a gente aprendeu com a doutrina espírita. A dor é um alerta da natureza, que anuncia algum mal que está nos atingindo e que precisamos enfrentar. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Então é um instrumento, né? Às vezes não é coisa boba, né? Eu estou sentada muito tempo numa posição, aí incomoda para que eu mude, né? Até para enxergar sobre outro ângulo. E, de acordo com André Luiz, a dor pode ser vista sobre 3 aspectos. Dor, expiação. Essa sim é associada às reencarnações passadas, e ela acontece porque há necessidade de um reajuste, né? Que a gente se equivocou, né? Quando eu citei Sexo e Destino, o grupo todo se equivocou. E é mais bacana que esse mentor, Félix, foi que foi causador de muitas das dores que esse grupo está vivenciando. E ele pede a permissão de reencarnar como neto de que ele tinha maltratado muito, né, antes de perceber essa grandeza, né, das reencarnações aí. A dor também pode ser dor e evolução, que é aquela que vai fortalecer para o futuro, né, daquele espírito. Nessa hora eu me lembrei de Alcione, né? Alguns falam Alcione, do livro Renúncia, né? Que ela pede, já está num grau bem elevado, né? De um planeta de muito melhores condições, mas ela pede para voltar, para ajudar o seu amor e o grupo que com ele convivia a evoluir, porque eles se equivocavam muito. E ela vem e experimenta dores atrozes, né? Mas sai vitoriosa, porque foi a missão que ela se pediu, né? Então ela ganhou com isso aí. E a dor, auxílio, ela tem a função de evitar que nos comprometamos mais. Por exemplo, estou citando de novo Sexo e Destino, porque está fresquinho, acabei de escutar esses dias. Então tinha um lá que se equivocou imensamente, fez muita barbaridade, muitas coisas que não foram bacanas. Aí no final da vida ele precisou ficar acamado, tratado por aquelas pessoas, inclusive, que ele tinha feito sofrer muito, né? Então é o tempo que ele precisava de acerenar o seu entendimento, para que ao retornar para a parte espiritual pudesse estar um pouco mais sensibilizado, né? Então tudo a mão de Deus agindo. E só para a gente concluir aqui, eu achei num livrinho lá muito bonitinho, né? E 10 ilustrações, 2 palavrinhas, né? Uma é uma quadrinha, o outro uma frase do André Luiz, que diz o seguinte: se queres viver contente, no doce clima da paz, nunca des um passo à frente, deixando culpas atrás. Isso foi Souza Lobo que escreveu. E André Luiz diz o seguinte: o dever possui as bênçãos da confiança, mas a dívida tem os fantasmas da cobrança. Então, se eu chego à conclusão que houve um equívoco de alguma coisa, a seu tempo eu responderei por isso, porque a minha consciência registra e eu tenho essa necessidade de reequilibrar e de voltar a fazer o que permite, o que pede a lei divina e natural, né? Então que a gente possa estar muito ligado, né, aos ensinamentos que a gente tem recebido. Usemos muito as preces
em favor da gente, em favor da família, do seu bairro. Isso vai num crescendo para que a gente possa vibrar energias positivas e que elas possam contagiar, né, a atmosfera espiritual do planeta. Que, se Deus quiser, nós estamos quase vencendo a provação, né, dessa questão que a gente tem vivenciado, que não foi à toa, né? Há quantos tempos a gente já foi sendo avisado que estaria alguma coisa interessante para acontecer, uma coisa difícil, mas a gente às vezes não ouviu e precisou passar por isso. Nós sabemos, né, o próprio Divaldo narra isso, que a gente foi abrilhantado, vamos colocar assim, porque se tivesse acontecido uma outra guerra, nós teríamos sido todos destruídos. Então nós estamos travando uma guerra, né, nesse momento, com esse processo de doença, mas sob a proteção, o amparo e o carinho da espiritualidade maior. Certamente, cada um de nós fazendo a sua parte, nós vamos receber aquilo que somos merecedores. Que Deus nos ampare e abençoe.